Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura, ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. O Haja Saúde está de volta para mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Filipa Melo. Pouquíssimos serão os ouvintes que não reconhecerão o que vou descrever a seguir. As rodas do automóvel a girarem depressa ou a sirene da ambulância a abrir caminho por entre o trânsito. A chegada ao hospital, o registro no guichê ou a fileira de luzes a sucederem-se no teto a grande velocidade. A espera, a triagem, a dor, o contacto com o médico, o esclarecimento, a intervenção, o diagnóstico. E um desfecho mais ou menos feliz. Todos os dias, milhares de urgências em simultâneo por todo o país levam um turbilhão de gente aflita até aos hospitais, onde um exército de profissionais a aguarda 24 sobre 24 horas. Todos sabemos que a saúde é um bem precioso, mas é na urgência hospitalar que ela atinge o valor extremo que separa a dor do bem-estar, a vida da morte. Neste episódio do Haja Saúde vamos falar sobre a urgência hospitalar e para tal senta-se hoje connosco no consultório Messia Calado, enfermeira responsável pelo serviço de urgência e pelo suporte imediato de vida, SIV, na ULS do Médio Tejo, Hospital de Torres Novas. Seja muito bem-vinda, senhora enfermeira. Boa tarde. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja Saúde. Hoje está connosco a enfermeira Messia, que tem 33 anos de experiência como enfermeira, 27 em urgência, portanto que já viveu múltiplas situações destas, contactou com muitos pacientes e com as suas famílias. E antes de qualquer coisa, vamos distinguir o que é uma emergência médica e uma urgência médica. Qual é a diferença? A diferença tem a ver com o estado de saúde de cada utente que recorre ao serviço de urgência. Qualquer uma delas tem necessidade de um atendimento rápido, a emergência imediato, a urgência rápido, mas pode esperar algum tempo. E tem a ver com as condições que cada utente das queixas, da sua situação clínica e o que o faz recorrer ao serviço de urgência. Por que é tão importante a pré-triagem na linha SNS 24? Dependendo do que ligam e qual é a sintomatologia, a Saúde 24 orienta para o local mais apropriado. Em relação à unidade, ou até, se for possível, podem ficar em casa com o acompanhamento depois da Saúde 24 em relação a alguma medicação ou alguma situação em que eles acham que não há necessidade de recorrer à unidade hospitalar. Ou seja, pode poupar recursos, desentupir as filas de espera e até acalmar os ânimos. Se bem que há dias da semana em que é quase inevitável as urgências estarem mais cheias, não é verdade? É verdade. Normalmente a segunda-feira é um dia mau, em que há muita recorrência ao serviço de urgência, porque o fim de semana as pessoas tentam se calhar mais descansar ou aguardam que passe com o descanso da semana. Agora não tanto como há um tempo atrás, que brincávamos que o domingo de manhã era tempo de ir à missa e que não se vinha à urgência e nem se estava doente. Nos jogos de futebol tínhamos sempre uma calmia que as pessoas entretinham-se a ver. Neste momento não tanto, mas de qualquer das maneiras há sempre alturas que há mais afluência do que outras. Mas, por exemplo, nas segundas-feiras, esse aumento da afluência corresponde de facto a situações emergentes ou é aumento da procura? Nem sempre, mais aumento da procura. Muita situação que não é urgente nem é emergente e que poderia ser algumas situações resolvidas pelos cuidados de saúde primários ou
por outras entidades que não a urgência, mas que as pessoas, por facilidade, recorrem ao serviço de urgência porque veem a sua situação resolvida. Fazem alguns exames e isso faz com que sintam que já estão a ser tratados e que têm uma parte resolvida. É uma coisa quase maternal, não é? Que é, eu vou ao hospital, fazem-me as análises, cuidam de mim e eu vou para casa descansar e já estou bom. Sim, muitas vezes nós sentimos que será o passar a responsabilidade. Uhum. Eu já fui ao médico, portanto já estou descansada de mim, que a minha parte eu já fiz. Agora fazem os médicos porque já recorri e eles sabem o que é que pode acontecer. Provavelmente também as pessoas recorrem mais às urgências por desconhecimento. Vamos começar por explicar então o que é concretamente um serviço de urgência hospitalar e para que casos específicos é que está vocacionado. O serviço de urgência é a unidade dentro de um hospital que oferece o atendimento tal imediato, como falávamos, em que as pessoas em condições de saúde agudas ou emergentes recorrem e que funciona 24 horas, e essa é uma grande importância para as pessoas, é funcionar as 24 horas e todos os dias da semana, portanto não há interrupção de funcionamento e que faz com que recorram mais. Esse atendimento é realizado por uma equipa de profissionais de saúde, além dos médicos e enfermeiros, temos auxiliares, temos logo na admissão no guichê, quando fazem a admissão, e isso faz com que as pessoas tenham uma panóplia, além dos exames, de situações e que ficam com uma parte do problema resolvido e que recorrem por esse motivo. Em que situações? Acidentes, fraturas, queimaduras? Várias situações. Situações Quais médicas, são as mais frequentes? Situações médicas e depois os acidentes e acidentes de trabalho. E isso depois está dividido entre as urgências básicas, portanto na unidade de Torres Novas e Tomar, e depois a urgência médico-cirúrgica, onde tem as especialidades. Portanto, o que distingue umas de outras? O facto de ter a ver com um órgão específico? Não só órgão específico, mais a gravidade. Uhum. A urgência básica tem por objetivo proporcionar um alívio de sintomatologia e mais prevenir complicações e é uns cuidados menos invasivos. A médico-cirúrgica, que é em Abrantes, assim tem mais especializado e intervenções mais numa situação mais grave e que ameaçam a vida. E podemos dar o exemplo do bloco operatório. Portanto, qualquer situação que necessite de bloco sem ser programado é na unidade de Abrantes, portanto, na unidade médico-cirúrgica. O que é essencial para a gestão das duas equipas, na urgência básica e na médico-cirúrgica? O espírito é sempre trabalho e de uma relação de equipa, e que é o importante para funcionar tanto de um lado como do outro. O espírito de equipa e de resolver e de perceber o outro é a base para trabalhar no serviço de urgência, que tem porta aberta 24 horas, não sabemos o que é que lá vai entrar, mas o nosso espírito é sempre ajudar o outro e tentar resolver da melhor maneira possível as situações que os trazem ao serviço de urgência. Claro, uma médico-cirúrgica com um volume maior, porque além dos doentes que lá recorrem, ainda tem os doentes que são transferidos das urgências básicas, que as situações que na urgência básica nós não conseguimos resolver, é encaminhada para a especialidade, para a urgência médico-cirúrgica. Ao longo destes 27 anos, qual foi a sua experiência de contacto com o stress? Não sei como é que foi a sua primeira experiência na urgência, provavelmente estaria bastante ansiosa. Eu já trabalhava há uns anos e já tinha passado por outros serviços, que eu acho que é uma parte importante de quem vai para um serviço de urgência. O iniciar a carreira no serviço de urgência, para mim, acho que não seja a melhor situação, porque já temos algumas experiências de trás que nos ajudam a priorizar, a ter algumas imagens e algumas ideias de todas as situações que já passamos. Já ser familiar, aquele cenário, ser familiar e muitas das situações também. As situações de urgência não é tanto familiar, mas já temos alguma bagagem por trás que nos faça priorizar e nos faça atuar mais rápido e de maneira mais sensata em relação às urgências. Voltamos à perspectiva do utente e eu queria lhe perguntar o que é que
antes de ir, não numa situação de urgência, mas antes de ir para o hospital, o que é que o utente deve levar consigo? Ou o familiar? É o cartão de identificação. Só. É o básico, é o principal, o cartão de identificação, quando falamos em cartão de cidadão, ou BI, ou no passaporte, para os estrangeiros. Agora também o cartão de saúde. O cartão internacional, europeu de saúde. O europeu de saúde, sim. Para iniciar o processo de registro e de fazer a admissão. Se tiver alergias ou doenças E crónicas. depois na triagem pode e deve, quando faz a triagem, informar quem faz a triagem da sua situação, principalmente medicamentosa. Muito bem. Chegado ao hospital, porquê que a triagem é tão importante como primeira etapa? A primeira etapa da triagem porque prioriza as situações mais graves. Classifica a gravidade e daí surge a identificação da cor, que as pessoas tanto falam, que é vermelho, que é laranja, que é verde, amarelo, e que faz com que isso identifique a sua prioridade de atendimento. Para quem chega aflito e na maior parte das vezes ignorante daquilo que se passa, as cores são muito enigmáticas, não é? Pensar, porque é que eu tenho verde, o outro tem? Então eu gostava que nos falasse da triagem de Manchester e daquilo que significa essa atribuição das cores e a distinção entre as várias prioridades. A triagem de Manchester o que faz é prioriza todas as situações que recorrem ao serviço de urgência a partir de um processo de questões e que é um protocolo médico e que faz com que saia uma atribuição de prioridade. Temos as cores, da atribuição das cores. Normalmente as pessoas não gostam muito do verde porque já sabem que é o que demora mais tempo, ou o azul de atendimento, mas se pensarem que é o que estão menos graves. Portanto, a prioridade mais elevada é o vermelho e tem um atendimento imediato. Deve ter um atendimento imediato e tem. Depois surgirá o laranja, que tem um tempo-alvo de atendimento de 10 minutos. O amarelo de 120 minutos, tudo de atendimento-alvo, porque depende da ocorrência e do número de situações que existe no serviço de urgência. Depois o verde e, por último, o azul. E estes dois são situações que não são considerados urgentes, é casos não urgentes, e que ocupam muito um volume grande dos utentes que recorrem à urgência. Portanto, essa triagem é feita a partir de um questionário e de uma atribuição que é uma atribuição, digamos, pré-definida. A triagem é feita por um enfermeiro, mas não são feitos diagnósticos. Não, na triagem apenas é a priorização dos casos relativamente e tendo em conta ou tendo o ponto de partida a ameaça à vida. Portanto, começa daí o principal e o mais grave. Não há diagnósticos, apenas está relacionado com a queixa que o doente traz ao serviço de urgência e é a partir daí que é atribuído por tais protocolos, como disse anteriormente, e é definida então a prioridade. Qual a diferença da triagem do CODU e do INEM? CODU-INEM. CODU-INEM e urgência. O CODU-INEM, a triagem que faz é através da contacto 112 e que o contacto 112, para quem não sabe, vai diretamente para a polícia. Tem-se que dizer que é uma situação de saúde. Essa situação de saúde é então enviada a chamada ao CODU, Centro de Orientação de Doentes Urgentes, e que aí faz a triagem de acordo com exatamente com as queixas que o doente apresenta e refere. Tem uma coisa diferente que é, eles estão ao telefone, nós temos a pessoa à nossa frente e o faces e a postura da pessoa também é muito diz, importante não é? E diz-nos qual é e indica-nos muito qual é que é a situação. Eles é tudo telefonicamente. Portanto, porque é importante dizer que mesmo com a triagem de Manchester não é o computador que decide. O computador não decide. Claro. Quem decide é o profissional que está de acordo com aquilo que a pessoa diz. Ele sim, o computador tem lá um protocolo definido e que dá-nos a atribuição da cor, mas é de acordo com aquilo que nós lá pomos. Os doentes que chegam da ambulância têm prioridade imediata?
Estas são questões que muitas vezes se põem. Aliás, pensa-se em muita coisa quando se está nas urgências à espera, não é? Claro, e ouve-se muita coisa e o burburinho e das pessoas que realmente Vamos esperam tentar algum responder a tempo. algumas perguntas Claro. que ficam a circular nas cabeças enquanto estão à espera. Esta é uma delas, não é? Quando se vê as ambulâncias passar e pensar, os doentes que chegam na ambulância têm prioridade imediata ou nem sempre é assim? Nem sempre é assim. Têm prioridade os que vêm com uma situação grave e que a passagem dos bombeiros ou do Coduco já nos chegam a telefonar a dizer que vem um doente mais grave, uma situação mais grave e que vai diretamente à emergência. E sim, passam. Os outros são triados como todos os utentes que recorrem. Se por acaso começar a haver uma grande afluência, por questões de espaço e até de disponibilizar os meios para eles voltarem à rua e, se for necessário, saírem, podemos alternar em termos dos utentes que vêm para o próprio meio ou por as ambulâncias. Mas não tem que ser tudo seguido, eles não têm só prioridade em relação aos utentes que vêm em transporte próprio. Pode-se estar acompanhado por familiares na urgência? Sim, pode ser um acompanhante na urgência que tem deveres como acompanhante, que é estar perto do seu utente. Se for necessário sair, acatar as decisões da equipa, porque pode ser necessário por questões de privacidade ou até do funcionamento do serviço ter que sair um bocadinho, e pode acompanhar desde que a pessoa, se estiver consciente, o permita. O utente tem sempre a possibilidade de decisão qual é o acompanhante que quer junto a ele. Não é os familiares que decidem que querem estar ao pé dele. Se o utente disser, não, eu não quero esta pessoa, ele tem decisão sobre isso. Ou seja, ele é soberano relativamente ao seu acompanhamento. Exatamente. Por que passos e serviços passa então um doente ou pode passar um doente no serviço de urgência? Triagem, ficamos na triagem. Ficamos na triagem, a seguir ou é observado pelo médico, quando ele chama. Entretanto, depois é decisão médica se tem que ir realizar exames complementares de diagnóstico ou não, em que nas urgências básicas tem o eletrocardiograma, o raio-x e as análises, e se é necessário mais algum exame ou mais alguma observação. E se necessário, depois dos resultados, e isso é uma decisão médica, pode pedir, telefona para a unidade médico-cirúrgica, onde estão as restantes especialidades, e confrontam e decidem entre eles se há uma transferência para a médico-cirúrgica para a necessidade de outro tratamento ou até de internamento e de mais exames complementares. Muito bem. Quando há um processo de internamento, quais são os critérios para decidir se o paciente precisa de ser internado? Não intervencionado, mas internado. Internado é sempre decisão médica, por resultados de análises, por o diagnóstico que é realizado, por necessidade de medicação, é sempre o médico que decide o internamento hospitalar. Fazemos agora uma pequena pausa na conversa com a enfermeira Mércia Calado. Regressamos já a seguir às informações úteis de hoje. Voltamos já para mais esclarecimentos e dicas práticas sobre as urgências hospitalares. Até já! Atenção a toda a comunidade do Médio Tejo. Em breve chega o inverno e a saúde de todos nós passa a estar em jogo. Sabe do que falamos? Sim, da gripe e da Covid-19. Vírus que podem causar doença respiratória grave, com complicações que até colocam a vida em risco, especialmente em pessoas idosas, com mais de 65 anos, com doenças crónicas, grávidas, crianças pequenas e até profissionais de saúde. Este ano começa mais cedo, a partir do dia 20 de setembro, a campanha nacional 2024-2025 de vacinação contra a gripe sazonal e contra a Covid-19, promovida pela Direção-Geral da Saúde. E começa mais cedo para que todos possamos estar protegidos. Como hoje o podcast Haja Saúde da ULS Médio Tejo aborda o tema das urgências hospitalares, não poderíamos deixar de apelar a todos e a todas que se vacinem. Em causa estão milhares de internamentos por infecções respiratórias graves ou muito graves
e dezenas de milhares de episódios de urgência nos hospitais e centros de saúde de todo o país. Há até muitas mortes a lamentar. Neste curto segmento, vamos explicar porque é que as vacinas são tão importantes. Porque é que se deve vacinar? Por proteção individual e coletiva. A vacina protege-o a si, mas também às pessoas que estão ao seu redor, especialmente as mais vulneráveis. Familiares próximos e mesmo pessoas com quem só se cruzou em transportes públicos ou, por exemplo, nas compras, podem ser vetor de contágio ou então por si contagiadas. Está nas suas mãos aderir a este gesto tão simples e seguro que é a vacinação. A vacinação também ajuda a diminuir a pressão sobre as unidades do Serviço Nacional de Saúde, evitando a sobrecarga das urgências hospitalares, que a cada inverno se repete com longas esperas para atendimento. Aderir à campanha de vacinação é também fundamental para que possamos continuar a nossa rotina e atividades, como o trabalho, a escola, as nossas atividades de lazer e cultura, convivendo socialmente com toda a segurança. Onde é que se pode vacinar este ano? Tal como no ano passado, vai poder fazê-lo nas unidades dos cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde e também nas farmácias comunitárias, para uma maior comodidade e proximidade com o local de residência ou até do seu trabalho. A vacinação nas unidades do SNS é recomendada e gratuita para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, profissionais e utentes das estruturas residenciais para pessoas idosas ou da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Pessoas com patologias de risco, como doença oncológica, diabetes, hipertensão, doença respiratória grave e pessoas imunocomprometidas também podem ser vacinadas nas estruturas do SNS. Aqui também vão poder ser administradas ambas as vacinas da gripe e da Covid-19 a grávidas, a profissionais de saúde, seja do setor público como do privado, e a bombeiros envolvidos no transporte de doentes, entre muitos outros grupos de risco. A grande novidade da campanha de vacinação deste ano é que a vacina contra a gripe de dose elevada vai estar alargada a todas as pessoas com 85 ou mais anos, e não apenas às pessoas residentes em lares ou unidades similares, como aconteceu no ano passado. Esta vacinação confere ainda mais proteção a este grupo de elevado risco. Nas farmácias comunitárias é recomendada a vacinação, que também será totalmente gratuita para os utentes entre os 60 e os 84 anos de idade e, claro, para os profissionais de saúde das farmácias. É importante lembrar que as vacinas contra a gripe e contra a Covid-19 são seguras, eficazes e podem ser administradas em simultâneo. Quaisquer reações adversas são geralmente ligeiras ou muito ligeiras e desaparecem em poucos dias. Se tiver alguma dúvida sobre a vacinação, procure a sua ou o seu médico assistente ou enfermeiro ou enfermeira dos cuidados de saúde primários. Estes profissionais estão habilitados para esclarecer qualquer questão, tal como os farmacêuticos na sua farmácia habitual. A vacinação é um ato de amor. Contamos consigo. Proteja-se e proteja os seus. Vacine-se contra a gripe e a Covid-19. Juntos, podemos construir um futuro mais saudável e levar melhores cuidados de saúde para todos. Estamos de volta à conversa com a enfermeira Messia Calado sobre as urgências hospitalares. Esse universo para muitos muito assustador, mas ao qual, senhora enfermeira, muitas vezes se recorre só porque sim, porque não se apanhou o médico de família, dava jeito, é verdade, não é? Portanto, que o serviço de urgências é muitas vezes entupido, digamos assim, por um mau uso e um mau recurso. Sim, acontece muitas vezes. As pessoas querem a sua situação resolvida e não tendo médico família ou consulta de recurso ser utilizada para as pessoas que não têm médico família, as pessoas acabam por recorrer ao serviço de urgência. É verdade que para elas é mais útil porque resolvem a sua situação fazem alguns exames e resolvem a sua situação. Para alguns pode ser dificultado porque
ao entupir o serviço de urgência com situações que não lhes deviam de pertencer, faz com que haja um atraso na situação urgente e emergente. Verdadeiramente emergente e porque prioritária. a equipa está ocupada e os doentes, certo, são todos atendidos, mais cedo ou mais tarde, mas que faz com que as pessoas estejam mais cansadas e estejam ocupadas com situações que podiam ser resolvidas noutro local sem ser no serviço de urgência. Iniciamos então esta segunda parte com um alerta. Utilize os serviços de urgência quando se trata verdadeiramente de uma urgência ou de uma emergência. Caso contrário, o que aconselha que se ligue para o SNS 24 ou que se aguarde para ir ao centro de saúde no dia seguinte, é isso? Sim. O SNS faz o acompanhamento, ouve as pessoas de acordo com a sua sintomatologia e decide o encaminhamento, tanto para a unidade hospitalar como para, se houver necessidade, em ambulatório, ou até resolver alguma situação em casa e eles fazem o acompanhamento no domicílio. Faz com que alivie o serviço de urgência em relação a todas estas situações que não são necessárias na urgência. Quando é que devemos ligar 112? Que sintomas é que devem acionar esta emergência pré-hospitalar prestada pelo INEM? O 112 são as situações que se deve ligar 112, como nos acidentes, emergências médicas, em todas as situações que há um agravamento, mas que é uma situação súbita e emergente. Se houver um incêndio também se liga 112. Se houver um crime, num acidente, também se liga 112. As situações de perigo, em que a pessoa se sinta em perigo, também se liga 112. Todas as situações que são súbitas e são inesperadas e que há uma ameaça à vida incontrolável. Os hospitais da ULS Médio Tejo têm ambulância e carros rápidos de emergência pré-hospitalar do INEM à porta, disponíveis. Quem é que vai lá dentro? São médicos e enfermeiros da instituição? Em que caso é que são acionados? Por quem? Para que as pessoas entendam a dinâmica do serviço que está por trás do 112. Estes dois meios, que é a viatura médica de emergência e reanimação, que está sediada no Hospital de Abrantes, a tripulação é um médico e um enfermeiro, ambos da instituição. O condutor é um enfermeiro e vai acompanhado de um médico. Tem toda uma panóplia de medicação e um monitor e vários instrumentos que são utilizados em qualquer uma das situações. E sim, sempre acompanhado por uma ambulância, porque não podemos transportar os doentes no carro. Acontece algumas situações em que vamos, os dois meios, a ambulância de suporte imediato de vida, essas sim as duas, uma sediada no Serviço de Urgência Básica de Tomar e outra de Torres Novas, em que é tripulado por um TEP. O TEP é um técnico de emergência pré-hospitalar e que é funcionário do INEM, e pelo enfermeiro, que é funcionário da ULS, do Médio Tejo, sediado na mesma nas duas unidades, mas que pertence à Urgência Básica de Tomar e à Urgência Básica de Torres Novas. E podemos sair para algumas situações, os dois meios, em conjunto, ou até pedido de apoio, por exemplo, da CIV, do enfermeiro, que precisa de um apoio médico para algumas situações e que saímos os dois em conjunto. Portanto, existe uma comunicação entre a equipa de emergência e a urgência hospitalar também. Sim, posteriormente. Sim, consoante depois onde vamos nos dirigir, sim. Aquilo que encontram. Aquilo que encontra e aquilo que se resolve e qual é que é o local. Nós colocamos sempre os doentes no local mais adequado da unidade hospitalar, até podemos transportar, como algumas situações necessitam, por exemplo, para Lisboa. Para uma unidade de queimados, para uma unidade coronária. Portanto, nós transportamos para a unidade mais adequada à necessidade do doente. Como é que a emergência médica pré-hospitalar se articula com o SNS? Algumas situações que do SNS, se eles acharem que é uma situação mais grave e urgente, eles passam a chamada para o 112, portanto, para o CODU. E eles fazem depois o seguimento. O contrário não acontece normalmente, apesar de, se eles acharem que é só uma pessoa que até pretende só
uma consulta, podem transferir para a saúde 24. Portanto, há um intercâmbio entre eles e, consoante a necessidade, passam de um para o outro a chamada. Em relação ao meio pré-hospitalar já na rua, depois de estar a situação estabilizada e identificada e sabermos qual é o local onde vamos transportar, ligamos para o hospital a dizer que levamos uma vítima, ou se houver necessidade de algum contacto posterior, até podemos ligar para o CODU e o médico do CODU faz essa ligação. Em que casos, por exemplo, é que se justifica o transporte com meios aéreos? O transporte com meios aéreos normalmente é quando o doente é mais grave, há necessidade de um transporte o mais rápido possível para outra unidade hospitalar, seja, por exemplo, Lisboa, Coimbra, Porto, no caso dos queimados, muitas vezes são vagas mais limitadas e não há vagas em Lisboa. Portanto, toda a situação que seja mais longe e que necessite de uma rapidez de transporte e de estabilização. Um meio aéreo, por incrível que pareça, é mais estável do que algumas situações em transporte em ambulância. Já lhe aconteceu acompanhar, com certeza, utentes nessas circunstâncias? De ambulância, sim. De heli, não, porque eles trazem equipa específica. Portanto, há uma equipa que está no heli, um piloto e um médico e um enfermeiro. Quando vêm, a equipa vem completa. Portanto, nós não vamos no helicóptero, que tem um curso específico e tem situações específicas. Nós transportamos, sim, algumas pessoas que seja necessário, por exemplo, para Lisboa. Pode dizer-me como é que é um dia seu típico? Um dia meu típico. Ou seja, há dias típicos para quem trabalha nas urgências, ou é como as pessoas veem nos filmes, que se chega e acontece sempre qualquer coisa diferente e inesperada? Não há dias típicos e é inesperado um dia na urgência. Nós, como responsáveis, temos coisas mais rotinas, não é? Como os horários, como algumas situações de computador, de secretária. Na urgência em si, que eu apoio quando é necessário e continuam, apesar de ser responsável, continuam a chamar quando há necessidade ou quando há maior afluência e vou à sala de tratamento ou à emergência, não há nada previsível. Portanto, temos os doentes que ficaram dos turnos anteriores, mas estamos sempre, nunca sabemos o que é que entra-nos na porta. No pré-hospitalar que também faço, e sim, estamos dependentes do telefone, portanto, cada vez que o telefone toca que há uma mensagem, temos que sair, e só aí nessa altura é que sabemos para onde é que vamos e o que é que vamos fazer. Portanto, é sempre imprevisível o nosso dia, nem conseguimos controlar o nosso dia, nem muitas vezes a saída. A entrada sim, a saída já nem tanto, porque pode-se prolongar alguma situação e estamos cá para isso. Essa adrenalina que é obrigatória, enfim, ter-se para para estas funções, é um fator de atração para o trabalho nas urgências? Sim. A urgência tem uma particularidade de ser tudo inesperável, mas é preciso gostar. Pessoas que, apesar de trabalharem muitos anos, não conseguem trabalhar com o imprevisível. Gostam de uma coisa de mais controlo, de mais horários, dessas situações. Para quem gosta de urgência, não pode estar à espera de um controlo, porque pode estar tudo muito calmo. Tem muitas peças de puzzle e muitas muito parecidas, sim, não é? E de repente aparece uma muito... Aparece uma, aparece outra. Costumamos dizer que há alguns dias que é temático. Quando aparece uma pessoa com vômitos e diarreia, aparece sempre mais. Quando aparece um acidente, normalmente aparece sempre mais. Portanto, temos várias situações que, num momento está muito calmo, de um momento para o outro está um caos. Muitas vezes se refere isso nas urgências, é verdade, sem se conseguir perceber qual é a lógica, não é? Sem nada previsível, nem conseguimos identificar, nem relacionar com nada. Nem a posteriori, não é? Exatamente. Há um ditado português muito conhecido que diz: casa de ferreiro, espeto de pau. Já lhe aconteceu vir às urgências? Eu, por acaso, não. Não, porque conseguimos resolver, alguns familiares sim. Por exemplo, tenho agora a minha mãe internada. Trouxe-a para as urgências? Eu trouxe à urgência porque havia necessidade de ser estabilizado, portanto, devido à situação de insuficiência cardíaca, e está internada. Claro que nós já trazemos numa fase mais tardia, portanto, tentamos resolver a situação em casa, com medicação, só quando não conseguimos é que trazemos à urgência, portanto, já passa para ser uma situação urgente,
porque a primeira fase de tentar resolver já foi ultrapassada. Com certeza que ficam iguais aos outros utentes. Nós costumamos dizer, nós como profissionais de saúde somos um bocadinho maus utentes, porque pensamos logo no mais à frente. Esta sintomatologia ou estes sintomas podem pode ser uma pneumonia, pode ser um infarto, já estamos Sabem demais, já não é? sabemos mais e já estamos a ver mais à frente. Acaba por haver ali uma calmia, porque percebemos qual é o circuito, mas por outro lado estamos mais ansiosos com os resultados, porque aí já pensamos mais à frente. Bem, resta-me agradecer-lhe por todas as vezes que tantas pessoas no Medioteste estiveram nas suas mãos e que foram acolhidas por si e tratadas por si. Muito obrigada, enfermeira Messia Calado. Obrigada. Obrigada. Nós voltamos daqui a 15 dias neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo, sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio em Abrantes, Nossa Senhora da Graça em Tomar e Rainha Santa Isabel em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024 a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigado por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!